Qual que é a minha avaliação? A gente tem 3 fatores que interferem diretamente na nossa greve. Primeiro, a questão das terceirizações, né? É muito servidor terceirizado, a gente chega no ambulatório ali, está tudo azul, né? Muito servidor terceirizado, então assim, isso é um fator que dificulta a nossa greve. A outra questão é que o governo está muito mordido com a Fazubra. O governo está doido para dar rasteira na Fazubra nessa greve, porque a Fazubra trabalhou duro contra a MP 520 e conseguiu derrubar ela no Senado. Então, o governo quer desvalorizar a Fazubra para mandar um projeto de lei e terceirizar o hospital depois. Se a gente não resistir agora a dar a resposta para o governo, com certeza, não vou falar que nós vamos sair perdedores dessa greve, mas podemos não sair com aquilo que a gente queria. E o outro ponto, que na minha avaliação tem prejudicado muito, é o APH. O pessoal não tem abrido mão, não está saindo para a greve por conta do APH, respeito. Muita gente, inclusive, diz que está se sentindo muito mal em não sair para a greve, em continuar fazendo o APH. A gente respeita, isso não é problema nenhum, mas por outro lado tem algumas coisas que deixam a gente chateado. Por exemplo, a gente sabe a dificuldade que a gente está tendo nesse hospital para cuidar dos pacientes com a enfermagem. Tem gente da enfermagem sendo chamada em casa para substituir secretária que está em greve. Acho que esse tipo de atitude é inaceitável. A gente não pode aceitar, não podemos admitir. E outra coisa, tem muita gente perguntando se as cirurgias eletivas não vão ser suspensas. Antes da greve começar, um dia antes, a gente teve uma reunião lá na reitoria com a direção do hospital. A gente pediu a suspensão das cirurgias eletivas, saiu até uma nota na imprensa que o reitor falou que as cirurgias eletivas estavam sendo suspensas. Uma semana depois a gente reuniu lá na reitoria novamente, discutindo a questão das cirurgias eletivas. O Dr. César fez uma pergunta que de certa forma deixa a gente sem ação. Falou, por que nós vamos suspender as cirurgias eletivas? Está todo mundo trabalhando lá dentro. Não faz sentido suspender a cirurgia eletiva. Está todo mundo trabalhando lá no hospital, por que nós vamos suspender a cirurgia? E uma coisa é certa, se a gente for esperar ele suspender a cirurgia para sair de greve, a gente não vai fazer greve nunca. Ou a gente começa a esvaziar o setor e forçar a direção a parar de internar, ou eles vão internar cada dia mais. Aí eles vêm com aquelas falas sentimentais para tentar nos convencer pelo sentimento, jogando a culpa de tudo em cima da greve, mas só para citar um exemplo para vocês da preocupação deles com o hospital, com o atendimento da população. Não sei se vocês viram na televisão hoje, essa noite a gente teve um acidente aqui na rodovia de Uberaba, onde envolveu 2 ônibus e 2 caminhões. Poderia ter chegado aqui no mínimo 50 pessoas. Graças a Deus dividido entre o UFO, Uberaba e o AIS. Então até que foi tranquilo. Mas tinha paciente que precisava de ultrassom e a gente não tinha plantonista de ultrassom no hospital essa noite. Foi entrar em contato com a direção e eu saí do hospital às 7 horas da manhã, não apareceu ninguém para fazer ultrassom de ninguém. E a gente não tem informação que tem médico ultrassonografista de greve. Ou seja, não tem gente para cobrir nem as escalas de plantão mínimo do hospital. Infelizmente tem algumas coisas que deixam a gente triste. Por exemplo, essa semana eu estava aqui no NAS, o pessoal estava arrancando os cartazinhos lá, colando o outro, falando que as coletas de sangue estavam voltando tudo ao normal. Eu falei, gente, mas por quê? Não, ligamos no laboratório, o laboratório disse que o pessoal que estava de greve lá voltou a trabalhar normal, Então a coleta está normal, mas não tem por que parar de colher e voltar a fazer os atendimentos. Historicamente, a gente tem 2 setores que chamam muita atenção da população aqui no hospital com relação à greve, que é o ambulatório e o laboratório, porque chega ali em média, no mínimo umas 500 pessoas por dia, da região inteira, da cidade inteira, e de certa forma encontravam as portas fechadas. Hoje o laboratório está atendendo quase 100%,
o ambulatório está atendendo praticamente normal, né? Mesmo com alguns servidores em greve, o atendimento ele continua quase 100%. Então, assim, se a gente não procurar dar uma visibilidade para essa greve, para incomodar o governo, como que a gente incomoda o governo? Incomodando a população. Porque quem vota? Quem vota é a população. Então, se a gente não incomodar, a gente pode não ter o ganho que a gente almejava com essa greve. Obrigado. Obrigado, Geraldo. O próximo é o Mário. Lembrando que na fala do Mário encerra as inscrições para avaliação. Mário. Companheiros e companheiras, boa tarde. É com muita felicidade que a gente organiza essa quarta assembleia. Uma quarta assembleia está sendo muito importante para o nosso movimento. Hoje temos uma reunião, como foi informado aqui, com o reitor, onde o comando local de greve vai estar tendo um posicionamento da reitoria em relação a essa pauta local. E sem dúvida nenhuma, a assembleia que está ocorrendo aqui hoje, ela vai ser de extrema importância, de apoio, no momento da nossa reunião, mais tarde na reitoria. Bom, a minha fala foi facilitada pelas falas anteriores, porque eu entendo que nós estamos num momento em que é necessário fortalecer o movimento. Essa é a hora de fortalecer o movimento. E por isso, é com muita preocupação que nós enxergamos a realidade do hospital. Porque eu queria saudar os diversos companheiros e companheiras do hospital que estão aqui na Assembleia, ou que estão fazendo a greve, porque estão bravamente fazendo as escalas, só que a direção do hospital, ao não reconhecer a greve, de forma imoral, mantém o mesmo nível de procedimentos cirúrgicos e administrativos no hospital. Inclusive, obriga os companheiros que estão fazendo escala de greve a fazer procedimentos que não são urgência e emergência. Então, o sentido da minha fala aqui, nós entendemos que é necessário, diante de tanta imoralidade por parte do hospital, da direção do hospital, e de irresponsabilidade, porque o nosso movimento tem sido muito responsável até o momento e continuará sendo. É o momento da gente estar fortalecendo a nossa mobilização no hospital e fortalecer a greve do hospital para que, de fato, a gente consiga publicizar para a sociedade o nosso movimento, expor para a população que a nossa greve é uma greve em defesa da saúde pública, em defesa da educação pública e que, fortalecendo a greve do hospital, fortalecendo a greve dos demais setores, tanto como Santa Mônica, como aqui do Campus Suarama, a chance da gente sair vitoriosa dessa greve aumenta. Então é isso aí, companheiros. Até a próxima.